Olá, pessoal. Aqui é o professor Heraldo Pereira Marinho e essa é a nossa segunda aula assíncrona de compiladores. Como talvez vocês mesmos já tinham esperado, o primeiro assunto que a gente vai tratar depois da nossa introdução é a análise léxica. A análise léxica ela é formalmente tratada nesta engenharia que se chama teoria e práticas de desenvolvimento de compiladores. Ela corresponde àquilo que nós chamamos de linguagens regulares em teoria da computação. Uma linguagem de programação, ela é estratificada e nós já vimos que essa estratificação tem sim a ver com a hierarquia de Chomsky. Então, a camada mais baixo nível de uma linguagem de programação é aquela que concerne a maneira com que os átomos sintáticos são construídos. Ou seja, quando a gente escreve if, then else, if, expressão, then, blá, 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 o próprio if, nós vimos que isso aí vai corresponder a um token. Já uma expressão, ela vai ter lá dentro uma sintaxe, que a gente viu, sintaxe de expressões, a gramática de expressões. Então, uma expressão pode ter identificador, pode ter constante, constante inteira, constante ponto flutuante, seja lá o que for, tem os operadores, etc, etc, etc. Então, neste caso, cada uma dessas componentes que o analisador, perdão, o estágio subsequente, que é o sintático, vai enxergar, essas componentes, elas omitem os detalhes dos alfabetos de mais baixo nível ainda, que são os alfabetos de caracteres ASCII2. Então, o identificador, por exemplo, a palavra análise. Se tirasse o acento, análise poderia ser, ficaria analise, né? Poderia ser um identificador Pascal, porque a primeira letra, o primeiro caráter é uma letra, então isso já é condição suficiente para que seja um identificador. E o restante estaria fazendo parte de 0 ou mais letras ou dígitos. Identificador, segundo a nossa primeira aula, identificador então é uma coisa só. Apesar de nós sabermos que identificador é uma linguagem infinita, é uma linguagem regular, que por sinal infinita, porque não há nada que limite o tamanho máximo de um identificador, né? Pelo menos no processo de reconhecimento, e ao longo do curso eu vou explicando melhor o que eu quis dizer com ao longo do processo de reconhecimento. Bom, então vamos ao que interessa, né? Vamos arregaçar as mangas e começar a estudar a tal da análise léxica. Bom, vamos então começar a análise léxica. A análise léxica, ela também é chamada de varredura. Também a análise léxica pode ser chamada de reconhecimento léxico. Bom, nós temos denominações equivalentes. Mas para que seja feita a análise léxica, é necessário que exista um mecanismo de varredura. Aqui no nosso curso, a gente não entra nos pormenores da implementação de buffers, né? Um buffer, vocês devem conhecer de outros carnavais, um buffer é uma área da memória que é utilizada para casar, para fazer o acoplamento entre dispositivos de diferentes velocidades. Então, velocidade de carregamento, velocidade de esvaziamento. Via de regra, os caracteres que vêm dos blocos de um arquivo, eles entram com alta velocidade, enquanto que o outro, né, o programa que está fazendo o reconhecimento léxico, ele está puxando esses caracteres com uma velocidade provavelmente mais baixa, ou simplesmente porque existem outros. O analisador léxico ele é interrompido pelo próprio, porque ele é solicitado por um parser. Ou seja, ele não é simplesmente um programa que vai disparar de cabo a rabo. Ele não vai pegar o arquivo do início até o fim sem nada que o pare. Não, pelo contrário. É o analisador sintático que solicita ao analisador léxico que, a partir de onde ele ficou, ele faça, né, ele dê continuidade ao processo de reconhecimento de
de padrões. Se vocês quiserem ver detalhes de implementação de buffer, que são esses detalhes que são utilizados na construção das funções fscanf, fprintf, getC, ungetC, vocês podem olhar isso no capítulo 3 do Arro e os demais colaboradores, né? Arro, até onde eu lembro, é Arro, Seth e Ullman. Mas aí agora na versão nova, acho que tem a Mônica, uma tal de Mônica, que tem um sobrenome chinês, eu não lembro o nome dela. Mas o Arro, eu falo assim, Arro, todo mundo entende que é Arro e et al. Arro, ele é um texto, é uma Bíblia, é a Bíblia dos compiladores. Apesar de, desculpem, alguns trechos do Arro já serem meio antiquados, né? Por exemplo, Arro mistura gramática com expressão regular, não é recomendável fazer isso. É para isso que a gente tem a chamada forma normal estendida de Backus-Naur. Então, quando chegar a ocasião oportuna, a gente vai falar sobre isso. Mas, aqui eu vou omitir esses detalhes, né, dos algoritmo de sentinela, essas coisas assim. Se vocês quiserem ver, vocês podem olhar no capítulo 3. Vamos direto ao assunto. A gente vai trabalhar de uma maneira confortável, de uma maneira transparente. Utilizaremos como interface entre o arquivo e o analisador léxico as funções getC e ungetC. Então quer dizer que o arquivo ele vai fazer o papel, ou seja, é aquela abstração que nós fizemos em teoria da computação, em que nós chamamos de fita. Então o autômato finito ele emula, ele é na verdade ao contrário, né? O analisador léxico ele é um emulador de um autômato finito. E o autômato finito trabalha esse analisador léxico, ele vai simular o autômato finito através do uso combinado de getC e ungetC. Esse buffer a gente usa, vocês devem conhecer a linguagem C, a gente usa a estrutura file, na verdade é um ponteiro dessa estrutura, né? Vocês vão ver nos exemplos que eu vou dar, nos exemplos subsequentes, que eu vou chamar essa variável ponteiro de tape, só por saudades de teoria da computação, tá? Bom, essa varredura é feita da seguinte maneira: a função getC, ela vai ler aquilo que o cursor do arquivo, aquilo que a gente trata a sequência de caracteres que vem do arquivo como sendo um stream, como sendo um fluxo, uma corrente, um fluxo contínuo de caracteres da esquerda para a direita. Então, a função getC, ela lê aquilo que o cursor está posicionado naquele momento. Então, sempre que um getC é invocado, o estrago foi feito. Por quê? Porque o cursor agora está posicionado em cima do próximo símbolo. Às vezes isso causa alguma confusão. E é por isso que a gente vai precisar do ungetC. Bom, como eu tinha falado, da esquerda para a direita, mas aí vocês podem dizer, como assim, Heraldo? Um texto é bidimensional. Aí eu respondo, não, um texto não é bidimensional. Na verdade, quando a gente vai fazendo a varredura, nós vamos aqui, por exemplo, varredura, espaço em branco, abre parênteses, scanning, fecha parênteses, espaço em branco, espaço em branco. Vai fazendo isso até chegar num quebra de linha, num line feed. Então, o próximo caráter que vem depois do E, do D, é um line feed, é um \n, é o código ASCII 10. Então, na verdade, o texto é sim uma única string, é uma única sequência, é uma sequência única de caracteres, tá? Então, os line feeds que aparecem aqui, eles servem para dar aquela cosmética, a sensação para o usuário, né? Para quem está lendo o texto, tem a sensação, de fato, de estar vendo uma estrutura bidimensional. Mas, na verdade, o que a gente está vendo é uma coisa que está sendo rasterizada. Na verdade, ela é linearizada, ela é uma única linha. Tá? Mas a gente vê que o arquivo, quando a gente olha, invoca a função WC do Unix, a gente vê o número de linhas. Sim. Por quê? Porque, primeiro, não existe linha zero, a linha já começa de 1.
Então, quando ele encontra um line feed, vai ter um contador de linhas. Aliás, nós vamos implementar isso no nosso analisador léxico na aula prática. Quando ele encontra um line feed, isso aqui conta mais um. Então, ele já está automaticamente na linha 2. E vai fazendo essa varredura. Cada vez que ele encontra um line feed, isso significa um contador de linha. Line feed ou qualquer outra coisa que implique no efeito visual de quebra de linha. Tá ok, pessoal? E se for um texto que tenha contador de página, que tenha um form feed, então a gente também conta número de página, tá? Em códigos que representam uma linguagem de programação, codificação de uma linguagem de programação, via de regra não tem página. O que interessa é apenas line feed. Aliás, no nosso curso, a gente vai admitir que nosso código foi elaborado em um editor especializado em programas. É o próprio VI, que é um pouco baixo nível, mas o do Linux é uma beleza, é fantástico, todo coloridinho, né, que é o Vim, né, o Vim. Mas a gente tem uma coisa mais alto nível ainda, que é o Kdevelop, ou o Block, ou o Genie. Eu prefiro o Kdevelop, até pela facilidade dele conversar com controles de versão, tá? Mas todos eles trabalham com line feed e não vai ter esse negócio, esse papo de quebra de página, não tem esse negócio não, tá ok? Bom, vamos para a próxima então. Em princípio, a gente consegue simular qualquer autômato finito codificando em C. Claro, por quê? Porque um código C é uma máquina de Turing. Nós vimos que isso tem a ver com a tese de Turing, com a tese de Turing e hipótese de Church. Todo algoritmo pode ser exercitado, reproduzido numa máquina de Turing. Ora, o que é, na verdade, um programa C? É uma máquina de Turing com interfaces, uma máquina de Turing onde a gente foi abstraindo cada vez mais, transformando rotinas da máquina de Turing, a gente foi transformando em subrotinas e subprogramas, né? E chegou um ponto que a gente chamou essas coisas de sentenças de um compilador C. Então, o compilador C, o que ele faz, na verdade, é uma máquina de Turing que entende de uma máquina de Turing. A máquina de Turing que está codificada em C. Então, é isso que nós temos aqui, tá? Só que não é muito prático eu querer, por exemplo, ficar simulando transições múltiplas e coisas desse tipo. Via de regra, o que nós fazemos é transformar nosso autômato nosso autômato não determinístico. Primeiro, trabalhar com o autômato não determinístico, nós vimos com a mão na roda. É bem mais simples, né? É bem mais simples, porque a gente tem pelo menos as transições epsilon. E transição epsilon é de fato a mão na roda, e a gente vai ver por quê. Num exemplo a seguir, nós vamos entender por quê. Então, sempre que possível, é bom a gente eliminar as transições múltiplas. A gente escreve a expressão regular para aquele padrão e a gente tenta eliminar as transições múltiplas. E é fácil eliminar transições múltiplas a partir de uma expressão regular. Fatoração à esquerda, etc, etc. Bom, deste modo, nós fazemos com que o nosso autômato seja baseado em funções parciais. Ou seja, eu não preciso ficar preenchendo todas as lacunas da tabela de transição. Da mesma forma que a gente fez isso com máquinas de Turing. Então eu posso deixar lacunas, eu posso deixar buracos. Se isso não for possível, e vai acontecer com um exemplo que eu sempre dou, né? E isso vai acontecer, aí a gente vai ter que usar backtracking, vai ter que usar retrocesso. Tá ok? Bom, o item 2. Transições epsilon são emuladas através do uso coordenado de getC com getC. Sim, getC, imagina, eu não vou falar cabeça, vou falar cursor. Imagina o cursor está parado em cima daquele caráter, daquele byte que vai ser lido. Lembrando que um byte é um código ASCII simples, né? Não é ASCII composto. Então você tem ali o cursor parado naquele byte que vai ser lido. Quando você invoca getC, o byte é carregado, provavelmente a gente usou uma variável de transporte, né? E a cabeça foi avançada.
O que o ANGETC faz é justamente a inversa disso, ou seja, ele retrocede e devolve o caráter ou escreve um outro caráter no lugar do anterior, escreve por cima, tá? Então vocês já devem ter percebido que GETC e ANGETC dá para a gente inclusive emular uma máquina de Turing, tá ok? É onde é possível, onde seria possível deixar a cabeça parada naquela célula, tá? Uma máquina de Turing já modificada. Bom, e o terceiro é o seguinte, aquilo que eu já tinha falado. Os analisadores não podem possuir estado de rejeição. Então a gente não vai ter aquela maluquice que a gente fazia em teoria da computação, que é considerar um estado que a gente chamou de inferno, que é aquele estado que agora vai ficar recursivamente rejeitado, ou seja, ele não é de aceitação, não pode ser de aceitação, e ele vai ficar sofrendo transições enquanto vierem os caracteres, está sofrendo transições em cima daquele estado. Não, a gente não pode fazer isso, que isso seria destrutivo. Ele iria fazer isso até o fim de arquivo. Então não dá para fazer isso. Então ele não pode ter isso. E também aqui nós vamos ter que jogar fora a abstração de transição vazia. Uma ressalva, transição vazia não é transição epsilon. Ah, Heraldo, mas tem um livro tal que está escrito que transição epsilon ele chama de transição vazia. Infelizmente, eu não sei o que aconteceu com a ciência da computação no Brasil. Os livros foram mal traduzidos ou os conceitos foram mal denominados, tá? É mais ou menos aquilo que o pessoal tem, graças inclusive à Rede Globo, de chamar um filme em branco e preto de preto e branco. Por quê? Porque está traduzindo black para preto e white para branco, mas acontece que não é para traduzir ao pé da letra. Na verdade, se fala black and white porque B vem antes de W em ordem alfabética. Em português, seria branco e preto, não preto e branco, porque o P não vem antes do B, tá? Como os Estados Unidos são um país em que a tecnologia é tudo para a sobrevivência deles e a imposição deles como uma potência, uma hegemônica, eles têm mais cuidado com relação aos termos técnicos. E nós aqui no Brasil não temos cuidado algum e, infelizmente, a ciência da computação já foi construída com o pé esquerdo da mesma forma que a engenharia. Cheio de problemas de tradução ou de adequação de terminológicas, né? Mas, bom, saindo aqui desse momento cultural, vamos ao que interessa. Então, aqui nós não podemos abstrair o que se chama transição vazia de uma FN, de um autômato finito não determinístico. Nós não temos isso. Lembra que transição vazia é porque não existe a transição. Aí o autômato fica no limbo, ele fica suspenso. E isso a gente entende quando a gente elimina, isso vira o tal do estado de rejeição, que também aqui não pode acontecer. Ao invés disso, considera-se um estado de aceitação confirmativo, que é o estado que diz sim, aquilo é o padrão desejado. Ou um estado, e tem que ter um outro estado, que é o estado de aceitação da palavra vazia, no intuito de dizer eu não sei lidar com esse padrão. E por ele ser uma transição nula, uma transição epsilon, o que acontece? Ele não sacrifica o buffer de entrada. Essa é a ideia, é que esse segundo estado seja um estado que não é, que a máquina saiu naquele estado sem corromper a string de entrada. Então, suponhamos, você tem um reconhecedor de identificadores. Aí, o primeiro símbolo que ele vai ler é um dígito, já não é identificador, porque identificador não pode começar com dígito. O que é que ele faz? Devolve esse dígito, né? Aquela brincadeirinha do come-come, né? Vai experimentar lá, pega um bolinho, ele está procurando coxinha, né? Estou chamando letra de coxinha. Ele pega uma coxinha. Ih, rapaz, não é coxinha. Ele pega achando que é uma coxinha. Ih, não é. É olho de sogra. Não, aí ele devolve, põe de volta no buffer. O buffer é como se fosse uma bandeja na forma de uma esteira de linha de montagem. E a esteira retrocede para que venha o próximo coitado lá que vai comer aquilo ali, porque provavelmente ele está querendo mesmo pegar uma sequência de olho de sogra, tá?
Desculpa aí esse exemplo repugnante, mas é um exemplo bem didático. Então é essa a ideia. Ou seja, quando você implementa um analisador léxico, ele é um autômato com dois estados. Um estado de aceitação confirmativo e um estado de aceitação nulo, em que o autômato não fez nada. Isso quer dizer que o autômato vai ser utilizado como função predicado. Função predicado é aquela função em que, se ela retorna a zero, isso quer dizer não. Se ela retorna diferente de zero, isso quer dizer sim. Vamos ver um exemplo. Ok, vamos ver esse exemplo aqui, que é, na verdade, um autômato finito, mais informal do que o que a gente vê em teoria da computação. Vocês veem que aqui eu estou abrindo mão de alguns detalhes, né? Estou omitindo tabela de transição. Não estou representando o epsilon, né? A palavra vazia. Eu não estou representando nessas transições aqui. Elas aparecem como simplesmente uma transição, sem nenhum símbolo, dando a entender que é uma transição espontânea. Uma transição que não custa um símbolo de entrada, diferentemente dessa transição aqui, que custa uma letra, e essa transição reflexiva, que custa letra ou dígito. Bom, esse autômato finito ele reconhece o identificador. O que é um identificador? É uma letra seguida de zero ou mais letras ou dígitos. Observe que, diferentemente de teoria da computação, eu estou rotulando aqui da maneira mais livre possível. Por exemplo, primeiro, o estado inicial, eu estou rotulando com uma frase, uma pergunta, perguntando se o que está sendo analisado é um identificador. Isso, obviamente, só tem duas respostas, sim ou não. A flechinha entrando no estado inicial é porque ela está vindo de algum programa principal. Então, quer dizer que há um autômato mais composto que chama este autômato aqui. Vocês vão ver facilmente que isso aqui, na verdade, corresponde a uma função C. Quer dizer que cada autômato vai virar uma função C e esta função ela trabalha como se fosse uma função predicado. O estado nulo é o estado em que a cadeia a ser testada não é um identificador. Então é feita uma transição sem consumo de fita que vai para o estado nulo. O estado nulo é um estado de aceitação, que aceita o quê? A palavra vazia. Mas por que nulo? Porque isso aqui funciona como predicado, então ele retorna a zero. Retorna a zero para dizer que aquele padrão não satisfaz esse autômato. Já o outro estado de aceitação é um estado de aceitação confirmativo. Ou seja, ele está confirmando que, de fato, a cadeia que começou a ser adivinhada, né, testada na entrada, era, de fato, um identificador. Se o que está sendo colocado na entrada, imagina que vem aqui uma sequência de caracteres. Como a gente faz a varredura da esquerda para a direita, então essa sequência aparece invertida aqui, da direita para a esquerda, é claro, né? O primeiro símbolo a entrar é o que está mais à direita aqui na sequência de caracteres. Então entra um caráter aqui, esse estado sabe que aquele caráter é o caráter inicial, ou seja, é uma letra, ou não é, e neste caso ele vai embora sem consumir fita. Como isso é possível? Não é possível sem fazer uma emulação em C. Qual é essa emulação? Como eu já havia dito antes, isso aqui é feito o seguinte: nesse estado inicial é feito um getC que salva o valor retornado de getC numa variável. Essa variável é verificada por uma função predicada que verifica se isso é uma letra. Se isso for uma letra, então ele passa para o próximo estado. Agora, se não for uma letra, ainda abstraído dentro desse estado, esse caráter deve ser devolvido para o buffer. Então, esta variável ela é colocada como argumento de ungetC e esse caráter é devolvido de volta para o buffer. Devolver para o buffer significa o seguinte: nesse estado inicial, o cursor estava em cima do primeiro símbolo da cadeia.
Quando é feito um getC, o cursor avança para o próximo símbolo. Ora, neste caso, se esse símbolo lido não era uma letra, eu tenho que devolver. Neste caso, para emular a transição epsilon, eu tenho que primeiro retroceder o cursor, ele volta para o início da cadeia e escreve de volta o caráter lido, que é um caráter branco. Tem que escrever de volta? Tem, porque é assim que funciona a função getC. Agora, suponhamos que, de fato, o que esteja sendo colocado na entrada seja um identificador. Neste caso, esse primeiro símbolo lido, portanto, a cabeça, o cursor já avançou um caráter, uma posição, então esse símbolo lido de fato é uma letra, aí é feita uma transição para esse estado intermediário, que é um estado que responde sim. Por que sim? Porque de fato uma letra já é suficiente para que isso seja um identificador. Esse laço, esse loopback, está abstraindo um while. Então, esse estado aqui, na verdade, é a cabeça de um while. While o quê? Então, nesse estado, novamente, é um estado que altera o buffer. Nesse estado, é lido um símbolo, salvo numa variável, e é verificado se esse símbolo lido é de fato uma letra ou é um dígito, através de dois predicados que a gente pode usar já prontos, mas também a gente saberia implementar. Então, verifica se é uma letra ou se é um dígito. Se for uma letra ou um dígito, ele faz um loopback. Então, ele vai ficar e vai avançando a cabeça. Então, ele vai fazendo isso até encontrar, ou seja, até encontrar um caráter, né? Ele lê, vai para o início do while, e esse caráter que ele acabou de ler, né, que ele retorna, não é, depois que ele retorna, não é uma letra, nem é um dígito. Neste caso, agora, ele devolve essa letra que ele acabou de ler, esse símbolo que ele acabou de ler, né? Ele devolve esse símbolo que está na variável, portanto, retrocede o cursor e devolve para o buffer o símbolo lido e faz uma transição epsilon para o estado definitivo confirmativo, ou seja, retorna ao programa principal, que isso é ID. Então, ID é uma constante pré-definida, enquanto nulo, na verdade, é o zero. Aqui no autômato eu escrevi de maneira muito livre, em português, tá? Foi uma boa, mas pelo jeito que eu falei aqui, tá na cara que isso é uma função C. Tá na cara que isso aqui vai ter primeiro, isso aqui vai ser o nome da função, né? Eu vou chamar em inglês de isID. Ela tem um argumento que é um buffer, que eu vou chamar de tape, por saudades de teoria da computação. Mentira, não tenho saudade nenhuma. Eu vou chamar de tape e simplesmente o seguinte, eu vou aqui verificar, vou ler um símbolo e vou verificar se esse símbolo é uma letra. Então isso aqui dá na cara que isso aqui é um if, aqui vai ser a saída do if que vai para o while. O while é enquanto ele vai lendo alguma coisa que vai funcionando como argumento de uma função que é alfanumérico, al num. Então ele vai fazendo isso e cada vez que essa condição é satisfeita, ele faz um loopback. E aí pergunta. A última coisa que ele vai ler é algo que não é letra nem dígito, senão isso não acabaria nunca. E na hora que ele dá esse loopback, ele pergunta se é letra ou se é dígito, responde que não é e vai embora dando return ID. Já no primeiro, se não é letra, ele devolve, ele vai fazer um getC, né, e retorna zero. Ou seja, isso aqui equivale ao seguinte código. Aqui, observe que não é tão fácil, mas a gente pode fazer uma gambiarra, imaginar que o estado inicial, aquela bola, corresponde a essas três primeiras linhas. Ou seja, isID é o nome que está sendo usado como rótulo, isID é o nome da função, a função retorna um inteiro, esse inteiro vai ser zero ou qualquer coisa diferente de zero, zero para dizer que é falso, qualquer coisa diferente de zero para dizer que é verdadeiro. Aqui tem uma variável de sacrifício, né, uma variável temporária, chamada CH, que recebe o primeiro símbolo que está na fita. Se este símbolo é uma letra, esse predicado esalfa,
Ele está dizendo isso, está perguntando se isso é uma letra, se é um caráter alfabético. Se é uma letra, então ele entra aqui no estado, na linha 4, que corresponde ao estado sim, ao estado intermediário, que eu chamei de sim. Então aqui, enquanto, ou seja, ele só entra no laço, só faz o laço, se essa condição for verdadeira. O que está subordinado ao laço é uma sentença vazia, é o ponto e vírgula, é uma expressão vazia. Então aqui é o while, termina com ponto e vírgula. Lembrando que em linguagem C, somente ponto e vírgula quer dizer expressão sentença vazia, tá? Então, se isso ele lê da fita, esse próximo caráter que ele lê da fita, ele vai ler de qualquer jeito, vai perguntar se é alfanumérico. Se não for alfanumérico, ele pula fora. Como ele já estando aqui já respondeu sim, porque uma letra já é suficiente para ser o identificador, ele devolve esse símbolo que não é nem letra nem dígito e retorna sinalizando que é identificador, return ID, ou seja, retorna para a função principal, que mais tarde a gente vai chamar, mais adiante, a gente vai chamar de get token. Tudo junto, get token. Tá? Get token é uma corruptela de getC. GetC retorna um caráter ASCII, um código ASCII. Get token retorna um número inteiro maior do que 256, para não confundir com o código ASCII, que vai funcionar como um token. Então, o analisador sintático quer saber apenas o que isso foi classificado. Então, para o analisador sintático, por exemplo, se ele estiver esperando um identificador, e se o que de fato é retornado é um identificador, então um bate com o outro, ok, e ele passa para o próximo passo ao longo da gramática. Que também a gente vai ver isso ou é na próxima, ou pulando 2 aulas. Então, é isso aí. Tá? Se esse símbolo lido naquilo que abstraiu o estado inicial não for letra, ou seja, não for alfa, ele vai embora para a linha 8, que agora vai abstrair aquela flecha simulando a palavra vazia, simulando a transição epsilon. Então, simplesmente ele vai devolver o símbolo e vai retornar 0, dizendo que não é um identificador. Observe, então, que ele tem 2 estados de aceitação. Um que é abstraído na linha 6 e o outro que é abstraído na linha 9. Para fazer um exemplo, nós temos a seguinte string. Então, suponhamos que na fita de entrada tenhamos essa string ax2yz4, espaço em branco mais espaço em branco 3, e, é claro, quando a gente entra no estado inicial do autômato, o cursor está em cima da letra A. Quando ele faz a primeira leitura para carregar a variável CH, aí CH é carregada com A, e o cursor avança para X. Então agora o cursor está em cima do X. Daqui em diante, a gente vai ficar naquele estado que corresponde àquela linha que tinha o while. Ele vai continuar lendo e dando sucesso, porque X é letra ou número. Ele lê X, então avança a cabeça o cursor para 2. Lê 2, avança o cursor para o Y. Lê Y, avança o cursor para Z. Lê Z, avança o cursor para o 4. Lê 4, avança o cursor para o branco. Lê branco, e aí ele avança o cursor para o mais. Mas o branco que ele acabou de ler não é letra, nem é dígito. Neste caso, ele vai abandonar o laço com o cursor parado em cima do mais. Então, neste momento, a variável temporária está como branco. O que é que ele faz? Ele tem que, como o cursor está em cima do mais, ele tem que reposicionar o cursor em cima do branco e agora ele retorna ID, sinalizando OK, que de fato essa cadeia que começa com A e termina com 4 é de fato um identificador. Certo? Por outro lado, se isso não fosse um identificador, é porque certamente começaria com alguma coisa que não é letra. Neste caso, o que iria acontecer? Ele avança, ele lê, avança a cabeça e verificaria que isso não é uma letra,
Neste caso, ele reposiciona o cursor, devolve aquilo que ele leu, que está guardado em CH, devolve e vai embora retornando 0, sinalizando que não houve sucesso, mas é um estado previsto de aceitação, que é a aceitação da palavra vazia. Com isso, nós podemos fazer uma composição de autômatos, usando um diagrama semelhante àquele que a gente viu há 2 slides atrás, né? Onde, no estado de aceitação da palavra vazia, ou seja, naquele estado nulo, assim a gente simplesmente estaria fazendo o mesmo de colocar uma seta para entrar no próximo autômato. Só que na prática a gente não faz isso. A gente deixa que uma função, então a gente trata essa parte com mais alto nível e deixa que uma função seja, na verdade, aquela que integra, é uma função que vai, desculpa o pleonasmo, é uma função que vai funcionar como um coquetel de autômatos. Mas tem uma coisa que vai ser um problema, que é a leitura de um símbolo em branco. Observe que aqui neste caso não tinha problema algum, porque o branco foi usado como um separador, como um finalizador da cadeia que formava o identificador. Mas vamos supor o seguinte, e se eu tiver um código escrito numa linguagem e por uma questão de comentário, de estética, seja lá o que for, eu prefixo aqui lá com 100 caracteres em branco. O que eu faço? Então, neste caso, eu preciso ter uma máquina de Turing que ignora os brancos, ou seja, que ignora os espaços. Porque o que eu estou chamando de branco aqui é o branco da máquina de Turing, não é mais o branco que aparece aqui, que é o código ASCII 32. Não. O que eu estou chamando de branco é o branco da máquina de Turing. Neste caso, vocês lembram que inclusive esse é um problema não decidível, que é o problema da cadeia perdida. Eu vou avançar o cursor, que no caso a máquina de Turing é a cabeça de leitura e escrita, eu vou avançar até encontrar o início de uma cadeia. É a mesma coisa que eu vou fazer aqui, que vai ser no próximo slide. Ou seja, eu vou ter que bolar uma função chamada skip spaces, que ela vai funcionar como um comando de fita. Ou seja, ela avança a fita até a cabeça encontrar algo que não seja branco. Ou seja, ela vai deslocar o cursor, enquanto o que for lido for classificado como espaço. Só para lembrar, espaço, primeiro, existe um predicado pronto chamado space, que identifica caracteres de espaçamento. Quais são eles? O branco, que é o caráter 32, o 10, né, que é o line feed, o 13, que é o carry de return, os caracteres de tabulação, que eu não lembro os números, form feed, também não lembro qual é o número, acho que é o 14, não lembro mais o número. Mas é isso, ou seja, são aqueles caracteres ou é de cosmética ou para que seja necessário se fazer uma separação de uma cadeia de outra. Tá ok, pessoal? Então, o próximo slide, a gente vai ver como é que faz isso. Bom, como é que a gente faz para ignorar os espaços? Bom, a primeira coisa é a seguinte, nós não precisamos ficar buscando todas essas funções que a gente viu aí, isalpha, isnum, desculpe, ou isdigit, seja lá o que for, a gente não precisaria delas prontas, mas é muito prático, porque senão a gente vai ter que ficar trabalhando com faixa de números, né, de valores de código ASCII. Por exemplo, eu não lembro, só lembro do 32 e do 10, aliás, e do 13, que é o carry de return. Então a gente usa uma função pronta, que está na mesma biblioteca de inclusão, está no arquivo ctype.h, que é o EasySpace. Então o EasySpace está no mesmo lugar que a isalpha e a isnum, desculpa. Então, com esta função, nem precisamos ficar desenhando uma máquina de Turing nem nada disso. A gente vai direto para o código, que é uma linha só, essencialmente uma linha. O que ele tem que fazer? Bom, ele tem que ficar fazendo uma varredura, aliás, a aula toda é sobre varredura, né? Ele tem que fazer uma varredura dos caracteres que ele vai lendo da fita, verificando se esses caracteres são caracteres de espaço. Então, o que ele quer fazer? Ele quer ignorar.
Enquanto isso aqui for um espaço, ele pede o próximo. Então bate lá no ponto e vírgula, volta para o início e ele pede o próximo. Se for um caráter de espaço, ele bate no ponto e vírgula, volta e vai fazendo isso até o caráter que ele encontrar não for espaço. Se não é espaço, só pode ser um caráter do início de um trecho de código, tá? Ou seja, de uma variável, ou de um operador, seja lá o que for. Como aquele exemplo que a gente viu, que o operador mais, está entre dois espaços, dois brancos. Então é isso. Ou seja, quando acabou, ele leu um caráter, só que esse caráter que ele leu um caráter que não é espaço, e o cursor avançou. Então, se nós tivermos uma sequência, por exemplo, aqui, int espaço ch, o que é que ele vai fazer? Se o cursor estiver aqui no espaço, ele vai fazer só uma vez esse laço. Ele vai perguntar se ele vai ler, avança o cursor, vai ficar em cima do C. Aí ele perguntou se é espaço, ele vai lá, lê o C, avança o cursor fica em cima do H. C não é espaço, o que é que ele faz? Devolve, retorna o cursor e devolve C. E aí o cursor fica em cima do C. Exatamente isso aqui que ele está fazendo na linha 4. Ou seja, ele leu, a última coisa que ele leu não era espaço, então ele tem que devolver esta coisa retrocedendo o cursor à esquerda, né? Movendo o cursor para a esquerda. Então é isso. Ou seja, com isso, nós já temos uma componente que vai ser necessária. Na verdade, essa componente ela vai ser um pré-processamento. Toda vez que nós chamarmos a função getToken, lá dentro na implementação da função getToken, nós teremos skip spaces, tá? Nós teremos skip spaces. Então, antes de invocar nosso coquetel de autômatos, nós temos que fazer o skip spaces. Então, isso aqui é pré-fixado. Então, isso aqui é a primeira coisa que é feita quando se invoca o getToken, para que a gente não inclua espaço em branco dentro da sintaxe, que vai dar um pau danado, tudo daria errado. Aliás, quando você estiver implementando um compilador e esse tipo de erro acontecer, que ele começa a dizer que tudo é erro de sintaxe, tudo ele vai dizer token mismatch, não é o seu analisador sintático que deve estar errado. Provavelmente é porque você ou não está invocando essa rotina skip space, ou é porque você fez alguma coisa errada aqui dentro. Observe que é justamente no skip spaces que a gente vai colocar um contador de quebra de linha. Então, nesse ponto e vírgula aqui, a gente teria que abrir chaves, né, e colocar if ch for igual a \n, ou simplesmente igual a 10, fecha parênteses, incremente o contador de linhas. Mas isso a gente vai ter a ocasião oportuna para fazer tal coisa. Tá? O que interessa é que vocês percebam que isso aqui é aquele comando de fita para avançar da máquina de Turing, para avançar a cabeça até encontrar algo que não seja branco. Lembrando que este problema é um problema indecidível, que é o problema da gente não saber se a fita está em branco. Então a gente só usa isso porque a gente tem certeza que o arquivo não é infinito e não está todo em branco, né? Não existe infinito, mas imagine uma coisa absurdamente grande, realmente seria um problema, né? Se a gente não... Porque aí a gente realmente ficaria fazendo uma varredura que poderia demorar a depender do tamanho do arquivo. Imagina aí um arquivo com uma quantidade absurda de bytes. Então, é isso aqui. O nosso próximo passo é ter uma ideia de como é que fica essa função getTokens. Tá ok? Bom, pessoal, finalmente chegamos na tal função getToken. A função getToken, ela é a função principal do módulo lexer.c. A gente vai ver isso. Na verdade, nós vamos implementar módulos separados, arquivos .c, e o nome desses módulos é o nome do principal papel daquele módulo. Então, eu poderia ter chamado isso de lexer? Não, vou chamar de getToken por analogia ao getC. Mas getToken, então, é a função, é o carro-chefe, né, do analisador léxico.
getToken é a única, é a função que é visível pelo analisador sintático, pelo parser. Então, getToken é a única função desse módulo, todas as demais são ocultas. A única que é visível, a única que é pública para o analisador sintático, para o parser, é getToken. GetToken é usado num operador, num comando. Eu chamo de comando aqui porque eu estou tratando o compilador como se fosse uma espécie de sistema operacional. Então, existe um comando que a gente vai chamar de match, que ele, em caso de sucesso, ou seja, se aquilo que está no topo da pilha bate com aquilo que veio através do próprio getToken, ele pede um próximo getToken. Tá? Então, a gente vai ver como é que faz isso quando a gente for implementar nosso primeiro analisador sintático. Mas, por enquanto, é isso. Ou seja, isso aqui é um template, né? É um template da função getToken. Observe que ela tem o mesmo formato da getC, ou seja, int, getToken, e o argumento é um ponteiro de buffer, um ponteiro de file. Nós temos aqui uma variável temporária, uma variável de sacrifício, que é token. Temos aqui o skip spaces, que é um comando do getToken, ele é visível somente para o getToken. Ele, na verdade, é necessário, ele é obrigatório, ele é um pré-processamento para que a gente possa utilizar algum desses autômatos. Observe que se um desses autômatos retorna 0, ele vai imediatamente para o próximo. Então, não fique pensando que skip space tem que ser chamado toda hora. Não, é só chamado uma vez. Na hora que você chama getToken chama só uma vez. Por quê? Porque aí o cursor, né, ou a cabeça da fita, como a gente gostava de falar em teoria da computação, vai ficar posicionado em cima daquilo que não é branco. Então, por exemplo, se falhar no isID, isID não faz nada, a cabeça continua no lugar, ou seja, o cursor continua parado no primeiro caráter daquele padrão. E aí ele vai para baixo porque retornou 0. Se retornou 0, né, ele não vai fazer nada. Ele não vai para o return, porque deu 0, deu falso aqui dentro. Observe que eu estou usando aqui 2 parênteses, né, um abre parênteses, outro abre parênteses, para o compilador não ficar enchendo o saco com uma mensagem de advertência, de warning, de que a gente pode estar fazendo confusão do igual de atribuição com o igual relacional. É claro que todo mundo sabe que daria para funcionar do mesmo jeito, mas só para não ter essa mensagem de advertência enchendo minha paciência, né, que eu fico irritado quando eu recebo essa mensagem, então eu uso esse truque que é trabalhar com abre e abre parênteses. Tá? Então é isso. Então vem aqui isID, é aquele que a gente acabou de implementar, né, antes do skip space, e o isNum que vocês vão implementar em laboratório. Né? Lembrando que nosso laboratório é aqui em casa e na casa de vocês. Né? Eu vou spoilando o máximo que eu posso, né? sem fazer com que vocês percam a maturidade. Né? Vocês têm que ganhar maturidade com os exemplos que eu vou dando. Tá ok? Então, o isNum é para verificar se ele é inteiro ou se é ponto flutuante. Cada um vai ter seu token específico que ele retorna aqui. Tá? Pelo tipo de constante numérica, ele vai saber se é um inteiro, se é uma constante inteira, ou se é uma constante ponto flutuante. Bom, esses pontinhos aqui significa que outros autômatos hão de surgir, né? Então, a gente deixa quieto, a gente vai deixar, sabe que isso vai acontecer. À medida que for necessário colocar mais um autômato aqui para algum padrão léxico da linguagem que nós estamos programando, estamos desenvolvendo, aí a gente vai inserindo, sempre usando esse template aqui. If, token recebendo do isID, blá, blá, blá. Ou então, token recebendo do blá, blá, blá. Ou então, token recebendo de ex-relacional, né? Israel, blá, blá, blá. E assim vai, tá? Bom, por último, por que essa linha 7? Essa linha 7 é o seguinte: o que vai acontecer se ele falhar em todos? Se todos retornarem 0, então ele vai chegar na linha 7. Chegando na linha 7 significa o seguinte, que o padrão que está para ser lido não é um padrão complexo, não é um padrão que precise de um autômato. Então, por exemplo, se for mais entre apóstrofo, apóstrofo mais apóstrofo, é um código ASCII.
Eu não preciso de um autômato finito para identificar um código ASCII. Isso é uma simples transição, então meu autômato já é a própria linha 7. O que ele vai fazer aqui? Ele vai carregar o mais entre apóstrofos, jogar em token e retornar token. Porque lá no analisador sintático, se é esperado mais, ele vai dar, ele já tem o token igual a mais. Certo? Então, é isso. GetToken é a interface, né? É o front-end do analisador léxico, ou seja, é a interface entre o analisador léxico e o analisador sintático, ou seja, entre o lexer e o parser. Então, o parser, a única função léxica que o parser enxerga é o getToken. Tá? Então, quer dizer que getToken vai ter que ficar visível para o parser através de um arquivo .h. Ou seja, é só definir esse template aqui no arquivo .h, preferivelmente o arquivo .h do próprio parser. Então, parser.h vai ter um template para esta função. Vai ter um int getToken, blá, 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 ao invés do abre chaves, ponto e vírgula. Certo? Então é isso. Então, agora, nós já temos o suficiente para trabalharmos, que aliás vocês já devem estar trabalhando na respectiva aula. Então, quando vocês estão trabalhando com isso aqui, provavelmente vocês já viram, né? A menos que eu mudasse a ordem, eu desse isso aqui antecipadamente para vocês se prepararem para a aula, que aliás é uma boa ideia, excelente ideia fazer isso. Mas aí talvez não seja tão boa ideia porque é o dia em que vocês teriam que estar entregando o questionário sobre este assunto aqui. Então é isso, pessoal. Agora vem um questionário sobre esta aula e, como vocês já sabem, respondam todas as questões. São poucas questões. São sempre em torno de 5 questões, aqui vão ser 5 questões. Respondam todas. Não deixem nenhum em branco e não colhem. Vocês têm que responder individualmente. E lembrando que essas respostas, se fazem sentido, não é que esteja certo ou errado, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Se alguém colocou uma pegadinha aqui, uma caixa de cerveja, aí não, você está zoando comigo, está sendo irreverente desnecessariamente. Eu não mereço isso, né? Por mais que tenha alguém que um ou outro, né, que deva achar. Mas vocês entenderam, então vamos para os questionários. É isso aí. Até mais. Está aqui o questionário. Vocês estão vendo que são 5 questões. As 5 questões são bobíssimas, é só questão de vocês prestarem atenção à aula, né? Essa aula assíncrona. Vocês têm uma semana para me devolver esse questionário. E talvez a única, assim, um pouquinho de nada mais trabalhosa seja a quarta questão. Tá? Mas também ela não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Então é isso, pessoal. Bom trabalho aí. E se cuidem. Até mais.